Shalom, shalom a todos. Como foi proposto na última live, nós fizemos uma breve introdução e hoje, com a ajuda do Eterno, inspirados, cada um de nós pelo Ruach HaKodesh, nós vamos adentrar no primeiro capítulo do livro Jerusalém, um cálice de tontear. O autor do livro é David Hunt. Ele foi um cristão, pesquisador de escatologia, dispensacionalista, baseado na visão cristã protestante. O seu nascimento foi em 1926, em setembro, e o seu falecimento foi agora, em 2013, 5 de abril. Dos seus muitos livros escritos e editados pela chamada Meia-Noite, e cada livro, e cada situação, e cada texto na qual ele trouxe, sempre embasado e sempre com um ponto na qual nós estamos, que é relacionado à restauração das raízes da fé. Então, eu vou estar começando a leitura. Jerusalém, o primeiro capítulo diz: Jerusalém, cidade do nosso Deus. Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome. Porque escolhi e santifiquei esta casa, o templo, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nesta casa e em Jerusalém, que eu escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Segunda Crônicas, capítulo 6. Depois nós temos 7, verso 16. E 33, verso 7. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Monte Sião, a cidade do grande rei, Deus estabelece para sempre. Salmo de número 48, verso 1 ao 2 e o verso 8. O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias, capítulo 3, verso 2. Pois o Senhor escolheu a Sião e preferiu-a por sua morada. Salmo 132, verso 13. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Salmo 137, verso 5. Há cidades no mundo atual que são reconhecidas por sua localização estratégica, seu grande tamanho, seu clima e recursos naturais, o seu potencial e a sua capacidade industrial e manufatureira. Jerusalém não tem nenhuma dessas vantagens para recomendá-la. Mas não existe outra cidade do mundo que seja mais conhecida e mais amada por tantas pessoas de nacionalidades e crenças diversas. E certamente não existe outra cidade de maior importância para a paz mundial. Não é necessário discutir que a paz do mundo depende da paz de Jerusalém. Esse incrível fato é reconhecido pelas Nações Unidas, pois o maior esforço é feito por seus membros para encontrar alguma maneira de alcançar uma paz justa e duradoura entre árabes e judeus na Palestina. E um progresso significativo foi aparentemente feito até hoje. No entanto, a questão de Jerusalém ainda pende na balança e será o fator decisivo. Jerusalém é, na realidade, única entre as cidades mundiais, tanto em relação à sua história como ao seu impacto presente e futuro no resto do mundo. Única, sim. Sem dúvida, essa cidade desgastada pelo tempo se mantém solitária, numa categoria própria. Ao contrário de qualquer outro lugar na Terra, Jerusalém sozinha é isolada e seu papel notável do destino mundial, muito evidente hoje. Está expresso claramente através da Bíblia, tanto nos registros históricos como nas afirmações proféticas. As citações proféticas no início
deste capítulo são poucas entre 811 vezes que Jerusalém é mencionada nas Escrituras. Uma explicação absurda. Essa miríade de referências oferece uma explicação aparentemente absurda para a posição surpreendente de Jerusalém no cenário mundial de hoje. Uma posição que jamais poderia ser de qualquer outra cidade e que até a maioria dos atuais habitantes de Jerusalém não acredita pertencer a ela. Como é que aquela que deveria ser apenas mais uma cidade aparentemente comum, ou até mesmo obscura, no Oriente Médio, poderia alcançar tal posição? Se palavras têm algum significado, os profetas bíblicos declararam inequivocamente e com voz ressoante, século após século, que Jerusalém é a cidade do nosso Deus, escolhida por ele para desempenhar um papel especial no destino humano. Desafiamos o leitor a encontrar qualquer outra justificativa para a singularidade de Jerusalém. Tal afirmação é geralmente rejeitada de modo sumário hoje em dia, e por várias razões. Existem aqueles que desconsideram qualquer crença em Deus e que ridicularizam a Bíblia como sendo uma coleção de mitos. Quão irônico que uma alta porcentagem dos habitantes daquela que a Bíblia designa como a cidade do nosso Deus aleguem ser ateus. Como tais, porém, eles não podem negar o papel extraordinário de Jerusalém nos assuntos mundiais, nem podem apresentar uma teoria para explicá-la. Outras pessoas, enquanto alegam algum interesse religioso e tolerância, são todavia cautelosas em levar a Bíblia muito ao pé da letra. E até mesmo os literalistas, às vezes, discordam entre si a respeito do que as passagens proféticas da Bíblia realmente significam. Para aumentar a confusão, um grande número de evangélicos está aceitando a antiga opinião católica de que a Igreja substituiu os judeus como povo de Deus. O Estado de Israel é, portanto, visto por muitos como uma criação ilegítima de um sionismo mal direcionado e irritantemente zeloso que teve sorte no momento exato na história. A maioria dos judeus de hoje considera a existência de Israel como resultado de sorte fortuita, combinada com sangue, suor e lágrimas, ao invés do cumprimento de profecia, na qual quase ninguém mais acredita. Para os árabes, é claro, a sugestão de que Deus prometera a Palestina aos judeus, e esta está agora cumprindo essa promessa, é absurda. Para os muçulmanos fundamentalistas, isto é blasfêmia. Apesar das palavras Palestina e Canaã não aparecerem no Corão, o Islã ensina que essa terra não pertence aos judeus, mas aos árabes. Por isso, a própria existência de Israel e, acima de tudo, o seu controle sobre Jerusalém são insultos intoleráveis ao Islã. Somente com a expulsão dos judeus da Palestina é que a honra árabe pode ser restaurada. Porém, apesar dos árduos esforços militares dos árabes, utilizando a superioridade numérica impressionante de força humana e de máquinas, e contando com o apoio da ex-União Soviética, a pequena nação de Israel não só sobreviveu, mas, na verdade, tem se tornado cada vez mais forte. A superioridade da máquina bélica israelita é um fato fascinante e bem estabelecido que acabou forçando os árabes a negociar. E não importa a objeção que os céticos façam, o fato de que, precisamente, como a Bíblia previu, a paz do mundo inteiro está ligada ao futuro de Jerusalém, não pode ser negado. Tampouco existe uma explicação razoável ou uma refutação lógica dessa situação realmente inconcebível. Um racionalismo religioso? Alguns céticos têm proposto como uma justificação puramente racional a atração espiritual irresistível que essa cidade santa exerce sobre a metade da população mundial. Ela é venerada por cerca de 1 bilhão de muçulmanos, 1 bilhão de católicos romanos, 400 milhões de devotos ortodoxos
e 400 milhões de protestantes. Mas o fato em si apenas cria mais dúvidas e aprofunda o mistério do caráter surpreendente de Jerusalém. Por exemplo, Jerusalém não é mencionada sequer uma vez no Corão. Uma omissão um tanto gritante, se ela é mesmo tão sagrada para o Islã como os muçulmanos de hoje creem. Houve até mesmo uma tentativa frustrada no início do Islã, por razões comerciais, de fazê-la o centro da adoração muçulmana. Mas essa tentativa foi rapidamente rejeitada pelo mundo muçulmano. O historiador Will Durant escreve, em 684, quando o rebelde Abdullah ibn Zubayr controlou Meca e recebeu os impostos de seus peregrinos, Abd al-Malik, ansioso por atrair um pouco dessa renda sagrada, decretou que, a partir de então, essa rocha, onde Abraão havia oferecido Isaque, e o templo havia se situado em Jerusalém, deveria substituir a Caaba em Meca, como objeto da peregrinação sagrada. Sobre aquela rocha histórica, seus artesãos ergueram, em 691, no estilo sírio-bizantino, o famoso Domo da Rocha, que logo passou a ocupar o terceiro lugar entre as 4 maravilhas do mundo muçulmano. O plano de Abd al-Malik de fazer esse monumento substituir a Caaba fracassou. Se tivesse tido sucesso, Jerusalém seria sido o centro de todas as 3 religiões que competiram pela alma do homem medieval. Mas Jerusalém não era nem a capital da província da Palestina, sob os árabes. Durante os séculos em que Jerusalém esteve sob completo controle árabe, nenhum governador árabe ou líder islâmico jamais a fez o objeto da peregrinação religiosa. Novamente, uma estranha indiferença pela cidade, que agora é considerada o terceiro local religioso mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina. Nós somos confrontados com a questão óbvia: como e por que o status de Jerusalém mudou tão dramaticamente nos tempos modernos? O fato da enorme rocha achatada dentro do domo ter sido o local de sacrifício de Isaque por Abraão, e também o templo, não foi o suficiente para mover a alma muçulmana. Ela tinha que ser o cenário de um mito associado com Maomé para estimular tal sentimento. Uma incoerência muçulmana. A importância de Jerusalém na concepção popular dos muçulmanos de hoje é derivada da crença de que dentro do domo na rocha fica o local sagrado de onde Maomé supostamente subiu ao céu. Essa tradição, no entanto, apesar de agora estar firmemente estabelecida na mente muçulmana, é de origem recente. Ela é, na verdade, uma fantasia inventada pelo tio de Yasser Arafat, Haj Amin el-Hussein, antigo grão-mufti de Jerusalém. Ele promoveu esse mito nas décadas de 1920 e 1930 para incitar o sentimento árabe contra a crescente presença judaica em Jerusalém e para justificar a localização do Domo da Rocha no local do templo. É evidente que tal ideia não era a verdadeira razão para a construção desse monumento ao Islã por Abd al-Malik, em 691, pelo fato de que o único verso do Corão, Sura 17:1, que faz alusão a esse suposto evento, como é afirmado agora, não é encontrado entre os versos do Corão que estão inscritos dentro do domo. A ausência dessa passagem chave do Corão explica tudo. Obviamente, a interpretação agora dada a esse verso era desconhecida antigamente e com boa razão. O fato é que qualquer leitura normal do verso, utilizando o significado normal das palavras, é incapaz de sugerir a tradição de Maomé ter visitado aquele local e de lá ter sido levado para o céu. O Corão não diz nada disso, mas sua simples afirmação
foi distorcida e se tornou uma tradição islâmica atualmente aceita. Aqui está o verso. Glorificado seja ele que carregou seu servo à noite, do inviolável lugar de adoração para o lugar distante, ao Aqsa, de adoração, cuja vizinhança nós abençoamos, para que nós apresentemos a ele nossas ofertas. Eis que ele, e só ele, é quem ouve e quem vê. O comentário que o acompanha diz que o inviolável lugar de adoração é Meca e que o lugar distante de adoração é Jerusalém. O primeiro é, com certeza, verdade, porque Meca desfrutou dessa posição desde o princípio. O outro, porém, não tem fundamento, porque Jerusalém nunca havia sido cenário de adoração islâmica até essa época. Nem o seria pelos próximos séculos. Como já notamos, Jerusalém não é mencionada pelo nome no Corão, nem nesse verso, nem em qualquer outro lugar. Então, como poderia ser um lugar de oração para um muçulmano que nunca foi direcionado a ela? Obviamente, o magnífico domo na rocha foi erguido naquele local em particular, não somente numa tentativa de Abd al-Malik de obter recursos potencialmente vastos dos peregrinos, mas também para impedir que os judeus algum dia reconstruíssem o templo. Sem dúvida, pensou-se que, sem aquela estrutura sagrada, os judeus não teriam razão para se reunirem novamente em Jerusalém. Assim, há mais de um milênio, estava pronto o cenário para um conflito futuro que hoje ameaça a todos nós, com uma terceira guerra mundial. Uma guerra por causa de Jerusalém, uma guerra da qual a terra provavelmente jamais se recuperará. Temos muito mais a dizer sobre este assunto em capítulos subsequentes. Internacionalização de Jerusalém. O fato de Jerusalém ser singular é atestado ainda mais porque a maioria das nações do mundo de hoje quer que ela esteja sob controle internacional. O Vaticano até exigiu a internacionalização de Jerusalém durante o debate da ONU em 1947, a respeito da divisão da Palestina. Nenhum desejo semelhante é expresso ou sequer faz sentido para outras cidades. Então, por que seria imposto a Jerusalém? Isso não é razoável e não tem precedente. No entanto, até agora as nações do mundo concordam entre si que Jerusalém não pode ser a capital de Israel. Apesar de Israel ter designado e situado seu Knesset, parlamento, ali em 1980, o resto do mundo já ditou a uma nação onde ela poderia ou não estabelecer sua capital. Então, por que o fazem em Israel? Certamente, governos seculares não creem no que a Bíblia diz sobre Jerusalém. Então, por que eles consideram essa pequena e isolada cidade do Oriente Médio tão especial? Para termos uma comparação, considere o caso da Alemanha Oriental, quando aquele país derrotado, desafiado ao Acordo de Potsdam, designou Berlim Oriental como sua capital. As nações consentiram imediatamente, sem qualquer murmúrio de protesto. Não com Jerusalém. Não há nenhum acordo internacional que dê às outras nações qualquer controle de Jerusalém. Porém, ela é tratada como se pertencesse não a Israel, mas ao resto do mundo. Na verdade, as maiores potências do mundo, no que aparentemente é um acordo não escrito entre elas, determinaram que um dia Jerusalém será um centro mundial de paz, sob controle internacional. Não é coincidência que o Vaticano teve um papel principal nesse programa
e recentemente alcançou o favor de Israel para buscar esse estranho propósito. O fato de Jerusalém ser a chave da paz mundial é óbvio demais para ser discutido. Mas o fato de que Jerusalém, dentre todas as cidades do mundo, desempenhe tal papel não faz sentido, a não ser que se aceite o que a Bíblia diz sobre ela. Como outras nações, os Estados Unidos, apesar de terem apoiado Israel, no entanto, colocaram sua embaixada não em Jerusalém, mas em Tel Aviv, ao contrário dos desejos de Israel. Até a mídia mundial acompanha essa negação aberta a Israel de dirigir seus próprios assuntos. Por exemplo, a maneira arbitrária e desafiando a lógica, a BBC e outras emissoras europeias de rádio e televisão habitualmente se referem a Tel Aviv como a capital de Israel, uma distorção inexplicável dos fatos que persiste como uma espécie de conspiração mundial gigante. Num recente programa de perguntas na televisão alemã, Tel Aviv foi considerada a resposta correta para a pergunta sobre a localização da capital de Israel. Quão frustrante para Israel que a capital que escolheu não seja considerado como tal pelo resto do mundo. Só se pode perguntar novamente, por que esse tratamento sem precedentes para Jerusalém? O que a faz tão especial? Por que ela tem tanta importância para todas as nações? Só a Bíblia oferece uma explicação razoável. Se a resposta bíblica para essa questão é rejeitada, então nenhuma outra resposta racional pode ser encontrada. Sua significância religiosa, como já vimos, não é suficiente para explicar completamente a singularidade de Jerusalém, uma singularidade que tem significância totalmente irracional para as potências seculares mundiais. Porque o mundo que não crê nas promessas da Bíblia a respeito de Jerusalém, mesmo assim, trata essa cidade como se a Bíblia diz, é verdade? Uma traição nos bastidores? Surpreendentemente, os líderes de Israel estavam envolvidos numa considerável intriga de bastidores para concretizar o controle internacional, negociações que equivaliam a uma traição à sua nação. De acordo com o boletim de inteligência Inside Israel, o ex-ministro do exterior, Shimon Peres, enviou uma carta para Yasser Arafat em outubro de 1993, comprometendo Israel a respeitar instituições governamentais da OLP em Jerusalém. Após Peres ter negado a existência da carta, finalmente foi admitida que ela fora enviada. Essa confissão relutante foi seguida por uma revelação ainda mais perturbadora. Mark Halper, um amigo chegado de Peres, disse ao seminário israelense Shinshi que em maio de 1994 ele entregou uma carta de Peres ao Papa que descrevia os planos do então ministro do exterior em relação a Jerusalém. De acordo com Halper, Peres ofereceu entregar o governo da cidade antiga de Jerusalém ao Vaticano, de acordo com um plano secreto e, para a maioria dos israelenses, imaginável, a cidade teria tanto um prefeito israelense como um palestino, ambos sob a autoridade do Vaticano. O Vaticano deixou claro que considera os locais religiosos de Jerusalém sagrados demais para estarem sob o controle de autoridades locais. Ele quer carregar sobre seus próprios ombros essa responsabilidade e, aparentemente, Peres estava disposto a permitir isso. Num acordo aparente com o Vaticano, os líderes da comunidade cristã em Jerusalém entregaram ao governo israelense, no final de 1994, um documento não publicado que também aclamava a internacionalização
de Jerusalém, numa tentativa aparente de assegurar a todos os lados que traria do assunto imparcialmente. O Papa João Paulo II declarou numa entrevista exclusiva para a revista Parade, no começo de 1994. Nós acreditamos que, com a aproximação do ano 2000, Jerusalém se tornará cidade de paz para todo mundo e que todas as pessoas poderão se reunir ali, principalmente os fiéis das religiões que encontram sua herança na fé de Abraão, obviamente incluindo os muçulmanos. Outras revelações confidenciais indicam que Jerusalém deveria tornar-se o segundo Vaticano do mundo, com todas as três religiões principais operando ali, como o Papa insinuou sob a autoridade de Roma. Um Estado palestino surgiria em aliança com a Jordânia, com a sua capital religiosa em Jerusalém, mas tendo sua capital administrativa em outro lugar, possivelmente Nablus. O Ministério de Relações Exteriores de Israel justificou essa aparente traição, prometendo que os novos laços de Israel com o mundo católico iriam levar ao comércio, turismo e prosperidade, e que um governo católico de Jerusalém daria uma mão forte para a rápida solução de futuras disputas entre judeus e árabes. Um pronunciamento vindo da Jordânia no final de 1994 pareceu confirmar o que foi declarado acima. A Jordânia renunciou na semana passada às suas ligações religiosas com a Judéia, Samaria e Gaza, mas reteve suas reivindicações religiosas com respeito a Jerusalém. Relações entre a Jordânia e a Autoridade Nacional Palestina, a AP, se desgastaram após a assinatura de uma declaração jordaniano-israelense em 25 de julho, na qual Israel conhecia um papel especial da Jordânia quanto aos locais muçulmanos de Jerusalém. Em Jericó, o ministro das Relações Islâmicas da AP recebeu com prazer a decisão da Jordânia de cortar suas relações religiosas com os territórios. Na conferência de cúpula de Washington, que se seguiu, os entrementes falecidos, o rei Hussein, da Jordânia, esperando defender o seu direito ao controle jordaniano dos locais sagrados de Jerusalém, declarou que só Deus tem o direito de decidir quem será dono do monte do templo e de Jerusalém. Como um comentarista judeu afirmou, no entanto, ele está certo, é claro. Mas a questão, então, se torna: Deus de quem? Pois o Alá de Hussein não menciona Jerusalém nenhuma vez no Corão, enquanto a Bíblia hebraica e o Novo Testamento se referem ambos à cidade mais de 800 vezes. O Deus de Israel já exerceu seu direito de decidir, e ele deu Jerusalém aos judeus como herança eterna, um fato que desafia a insidiosa teologia interconfessional que iguala a Deus ao Alá do Islã. O mesmo escritor, ao comentar um livro recente de Eliyahu, tal intitulado Jerusalém de quem? Acusa os possíveis redividores de Jerusalém de terem a intenção de arrancar o próprio coração da alma judia. Sua resenha apresenta a essência de um livro convincente. Tal fala sem rodeios. E para aqueles que ainda reconhecem legitimidade histórica ao invés das reivindicações dos xiitas iranianos, árabes palestinos, hashemitas, marroquinos e árabes sauditas, inspiradas pelo Islã e lubrificadas com petróleo, a informação reunida em Ouse, Jerusalém, oferece uma base sólida com a qual rebater
os apelos cada vez maiores para a redivisão de Jerusalém, ou sua rejeição como a capital exclusiva do Estado judeu. Apenas os judeus viveram e morreram por séculos na esperança de serem fisicamente restaurados a essa cidade. Só quando um rei judeu reinava aqui é que a Shekhinah, glória de Deus, brilhava visivelmente em Jerusalém. E, portanto, foi somente para os judeus que a própria cidade tem sido santa por todos esses anos. A sinceridade ameaçadora de Arafat. Jerusalém parece ter uma importância singular, também no programa de Deus dos eventos dos últimos dias. Jesus declarou: até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Lucas, capítulo 21, verso 24. Será que a tomada de Jerusalém pelos judeus em 1967 marcou o fim da era gentílica e trouxe Israel de volta ao centro do palco no programa de Deus? Se assim for, Jerusalém deve continuar em mãos judias até o Armagedon. Isso não significa, porém, que a batalha pelo controle de Jerusalém terminou. Na verdade, sem dúvida, ela se intensificará à medida que a revelação do anticristo se aproxima. Essa batalha certamente já está esquentando. No começo de 1994, num discurso numa mesquita em Johannesburgo, Yasser Arafat pediu a jihad, guerra santa, contínua por parte dos árabes para retomar Jerusalém. Quando o conteúdo de seu discurso, obviamente direcionado apenas aos ouvidos árabes, tornou-se conhecimento público, criou um distúrbio compreensível no ambiente governamental israelense. Arafat tentou disfarçar sua afirmação dizendo que jihad também significa um confronto pacífico. Não existe, no entanto, tal conceito no Corão. E confronto pacífico certamente não foi nem ensinado, nem praticado por Maomé. Na verdade, outra afirmação naquele discurso de Arafat não deixa nenhuma dúvida que da sua intenção, esse acordo entre a OLP e Israel, eu não considero mais que o acordo que foi assinado entre o nosso profeta Maomé e os Quraysh. Essa referência foi ameaçadora. Os Quraysh, a própria tribo de Maomé, controlava Meca, mas não com poder suficiente para aguentar a crescente força militar de Maomé. Então seu povo assinou um tratado de paz com Maomé, que, por pretexto, o profeta quebrou 2 anos mais tarde, matando os líderes do Quraysh e conquistando Meca. Assim, Arafat estava dizendo que o acordo da OLP com Israel é apenas um passo na declarada conquista de Israel, a ser quebrado bem facilmente e com a consciência bem tranquila, na medida em que o próprio Maomé deu o exemplo de traição justificável. O analista israelense Moshe Zak escreveu: não foram mentiras ou estupidez que caracterizaram as afirmações de Arafat em Joanesburgo, mas uma estupenda sinceridade. Suas declarações diretas e claras lembravam Mein Kampf, Minha Luta, no qual o autor Hitler foi direto ao respeito de seus planos, de tal forma que seus adversários não o levaram a sério. Todos nós sabemos agora que, ao se tornar realidade o programa satânico de Hitler, já era muito tarde para pará-lo. Arafat não deixou escapar segredos em Johannesburgo. Ele aproveitou sua convocação para uma jihad e citou o acordo de Maomé com a tribo de Quraysh
para testar a sua tese de que Israel iria engolir isso também. O líder da OLP tinha certeza de que os protestos israelenses fortaleceriam sua posição entre seu próprio povo, pois ele jamais poderá dar a impressão de estar cooperando com Israel contra o Hamas e o Jihad Islâmico, dois importantes grupos terroristas. Sua retórica sobre uma guerra santa para libertar Jerusalém foi criada para remover toda suspeita de tal cooperação. Seja qual for a intenção, a interpretação das afirmações de Arafat, uma coisa é certa: as massas palestinas entendem sua mensagem sobre uma guerra santa para libertar Jerusalém. Não se engane. O mundo terá guerra ou paz, dependendo do que acontecer na cidade do nosso Deus. Na verdade, nós sabemos o que acontecerá ali porque a Bíblia profetizou isso com muitos detalhes. Vamos nos referir a essas profecias nas próximas páginas, gostando ou não. Será mera coincidência que Jerusalém, a chave atual da paz mundial, foi originalmente chamada Salém, que significa paz? Ela foi governada naqueles antigos dias por uma das figuras mais enigmáticas da história, Melquisedeque, rei de Salém. Ele aparece subitamente, do nada, nas páginas das Escrituras, depois desaparece. Esse era território pagão, mas Melquisedeque era não um sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18. E também confira Hebreus 7, 1. Abraão, conhecido como o amigo de Deus, admirava Melquisedeque como alguém maior que ele mesmo, honrou-o com uma oferta e aceitou a sua bênção. Gênesis 14, versos 19 e 20. Hebreus, capítulo 7, verso 1 e 2. Conversando com Deus, Salomão chamou Jerusalém a cidade que tu escolheste. 1 Reis, capítulo 8, verso 44. Jerusalém, com o seu destino profético, pronto para atingir força total, apresenta uma mensagem clara para o mundo. A humanidade não é produto do acaso e de forças evolucionárias cegas. Nada no universo, nem na própria energia, nem nas miríades de formas em que se manifesta, pode ser explicado pelo acaso. Claramente, as leis da física e química não iniciaram seu controle organizado sobre a matéria, mas foram criadas por um legislador. E tão obviamente quanto isso, o átomo e a célula viva, com a sua organização e função incompreensíveis, só poderiam ter sido criados e concretizados por um Criador infinito. Em concordância com o universo que a cerca, Jerusalém declara ao mundo que a humanidade tem um lugar especial na criação de Deus e que um destino glorioso espera aqueles que reconhecerem e obedecerem ao Deus de Israel, que escolheu Jerusalém como sua cidade. Se alguém gosta das implicações ou não, permanece o fato de que o papel racionalmente inexplicável desempenhado por Jerusalém foi profetizado na Bíblia milhares de anos atrás. E se alguém gosta das implicações ou não, permanece também o fato de que essas profecias bíblicas oferecem a única explicação racional para o lugar singular de Jerusalém no cenário mundial de hoje. Os fatos permanecem por si sós e não podem ser refutados, apesar de muitos israelenses e sionistas rejeitarem seu sabor milagroso. Nos capítulos seguintes, documentaremos essas profecias e o seu incrível cumprimento. Sem a Bíblia, não é possível fazer sentido da história humana. Nós nos deparamos apenas com duas escolhas. Ou a humanidade
é simplesmente um acidente que aconteceu em um dos bilhões de planetas, e se aqui, talvez, em outros espalhados pelo cosmos, ou fomos criados por Deus para seus próprios propósitos. É só o Deus da Bíblia que dá propósito e significado à sua criação. E ele decretou que Israel terá um papel importante em seu plano. Jerusalém. Ela é diferente de qualquer outra cidade na Terra. Ela fica no centro da história e no próprio coração dos propósitos de Deus para este planeta e todos os seus habitantes. Essa é a cidade de Deus, onde Deus escolheu colocar seu nome, para a qual ele dará a última palavra, quer goste ou não. O mundo inteiro não pode escapar das implicações dessa escolha. Pois bem, meus irmãos, agora eu quero abrir esse espaço depois dessa leitura e eu quero crer que todos já leram o primeiro capítulo e partindo dessa premissa que todos leram, né? E agora, né, nós fizemos uma leitura em conjunto, eu quero que vocês, né, comecem a falar, vamos trazer aqui uma discussão sobre o primeiro capítulo, e aí eu fecho o microfone e deixo para que os irmãos comentem sobre esse primeiro capítulo. Pastor Wagner, é interessantíssimo aí, né? Como que o antissemitismo ele está arraigado nas mais sutis situações, né? É um detalhe importante aí que demonstra um grande abismo entre a prática e o discurso é o fato de não ter nenhuma citação de Jerusalém no Alcorão. Isso aí foi um fato assim bastante notório assim para mim, até porque se você ouve o discurso de um muçulmano, né, que trabalha para poder evangelizar e, e tem o objetivo de alcançar principalmente cristãos, né? Você vê que a turma tem um discurso bem friendlyship, né? Um discurso bem amigável, assim, de convencimento mesmo, né? Isso é um tópico que eu achei bem interessante. Muito bem, obrigado aí pela participação. Vamos ouvir os demais irmãos também.
Agora, uma pergunta para o senhor, do ponto de vista e talvez também para o pastor Gerson aí, do ponto de vista geopolítico, né? Vocês entendem que o não reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel é justamente para evitar confrontos com o público do Islã? Vocês entendem Total, dessa forma? total. Tanto que quando o Trump mudou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, a galera teve mó briga, né? E ele comprou Uhum. essa briga. É, Esse é até o aspecto que eu ia abordar. Eu acho interessante que, como todo mundo, falando da geopolítica, como todo mundo finge não ter interesse em Israel. E nesse próprio primeiro capítulo fala que tudo gira em torno de Jerusalém, né? Perdão, eu falei errado, né? Não tem interesse em Jerusalém, né? Fala da BBC falando que Tel Aviv é a capital de Israel. Eu também já vi isso, tá? Tem até um evento que se chama Cyber Week, que é de segurança e acontece em Tel Aviv, e muita gente acha que Tel Aviv é capital de Jerusalém. Mas é interessante como é que o palco geopolítico, o cenário global, assim, a galera nos bastidores fica tentando obter algum tipo de domínio lá, né? Essa parte do, querer que lá fosse o segundo Vaticano, né? Pô, o Vaticano hoje já não tem força para nada. O Vaticano hoje fala que, como é que a Bíblia é cringe, sei lá como é que fala e tal. Aí vai querer dar pitaco no Ocidente, saca? No Oriente, né? No Oriente Médio ali. Então é complicado. Mas é é, certo, tá? Assim, da mesma. a galera sempre tem esse receio de cutucar muçulmano. A nossa liderança atual aí do Brasil, inclusive, é baba-ovo dessa galera, né? Tem que cortar essa parte, né, gente? Um Complicado. tópico, um tópico que eu acho bem interessante também, ele é meio que um antagonismo, né? Enquanto você tem Jerusalém como símbolo daqueles que guardam os mandamentos, né? Você tem Tel Aviv, que é conhecida como a capital gay do Oriente Médio, né? Então você já percebe assim, enquanto uma é símbolo daqueles que têm fé, a outra é símbolo de promiscuidade, de pecado e tudo. Não, não só isso. Eu acho que tem isso na questão espiritual, mas Tel Aviv, se eu não me engano, significa primavera, alguma coisa assim, né? Mas é num sentido assim do que Tel Aviv oferece para o mundo em relação a formas de tecnologia, saca? É, e obviamente pela abertura, pela como é que fala? Gente, esqueci o termo. Que a gente fala em Hanukkah, galera. Assimilação, né? Mas é exatamente esse aspecto espiritual aí que ele fica intrínseco aí nessa questão, né? Porque enquanto Jerusalém é símbolo daqueles que guardam a fé e têm um foco no eterno, enquanto mais você desvincular a visão das pessoas de Jerusalém, melhor do ponto de vista daqueles que querem fazer com que as pessoas neguem a fé, sejam apóstatas, né? Entendeu o meu ponto de vista? Saquei, saquei.
Só respondendo aí, né? Tá perguntando no chat aí, a sugestão foi para realizar a leitura, tá, irmãos? O livro foi compartilhado lá no grupo pelo próprio pastor Wagner. E aí a ideia é, cada terça-feira, os irmãos lerem um capítulo, né? Muito bem, meus irmãos. O interesse de lermos juntos da leitura e dessa discussão, nós aprendemos uns com os outros. Temas novos são trazidos para a live e também temas antigos, né? Conflitos antigos, na qual, desde quando nós nos convertemos, que nós já ouvíamos, né? Mas esses conflitos não eram ditos nem ensinados nas revistas de escola dominical. Esses conflitos a gente não via nos livros, né? Das editoras cristãs. Nós só entendemos sobre Jerusalém, sobre essa questão da restauração, correndo por fora. E o objetivo de trazer essa leitura é remeter, primeiro, ao período na qual nós começamos, né, na fé. Eu estava em uma congregação, o Rafa sabe muito bem, os irmãos sabem muito bem em qual congregação que eu estava, mas só estávamos na congregação, mas o nosso pai na fé, Josué Paulo de Lima, ele nos ensinou sobre Jerusalém, os valores. Ele nos ensinava que lá, né, o ponteiro do Eterno aponta, do relógio do Eterno, aponta para Jerusalém. Tudo é lá. E ele nos ensinou na época que a população mundial, a questão de nascimento de pessoas, de quantidade de pessoas na Terra, é controlada pelo número de israelitas. O número, a proporção de israelitas nas décadas, nos anos, é o que controla também a população mundial. Nós vimos aí, na primeira leitura, que o próprio Eterno disse, é minha cidade. E eu quem escolhi. Então, o Eterno escolheu uma cidade. O Eterno escolheu um povo. E as três maiores, né, religiões, como nós já ouvimos, abrâmicas, as três disputam por Jerusalém, mas nenhuma delas, no seu início, nos seus livros sagrados, vamos assim dizer, ou comentários sobre os livros sagrados, nenhuma delas aponta ou caminha para Jerusalém. Claro que há exceções. Todas aquelas pessoas, em qualquer denominação, qualquer religião, que tem a visão da restauração, certamente que ele soma com aquilo que nós entendemos. O nosso rosto está voltado para Jerusalém. E isso, tanto o seu vizinho da esquerda, da direita, ele tem que olhar para você e ver, olha, a face dele é de quem vai para Jerusalém. O modo vivente dele é de quem vai para Jerusalém. A forma como fala, a forma como trabalha, a forma como estuda, ele está indo para Jerusalém. Eu vejo nele, né? Eu vejo nela toda uma postura que aqui, no país onde ele está, na cidade onde ele está, agora, ela está ou ele está, ele é simplesmente um peregrino. Ele está caminhando a cada dia para Jerusalém. E nós aprendemos também com o nosso pastor Josué que as religiões falam, quando falam dela, o interesse é o governo, né, mundial, dali ser a sede para governar o mundo. Mas, até que isso aconteça, muitas das religiões ou dos países querem considerar lá como a terceira ou quarta posição. Eles nunca são enfáticos, não, Jerusalém é o foco, no sentido de lá ser prioridade. Não. Nós vimos aí que o islamismo,
né, das 3 maiores religiões, aí que o islamismo lá é o terceiro lugar mais importante para eles, e isso não está no livro sagrado deles. Mas quando você estuda a origem do islamismo, você vê que, devido à deturpação do cristianismo católico / protestante, principalmente católico, eles tiram situações, sim, eles tiram até o berço, eles copiaram. A devoção a uma mulher, eles copiaram, mas eles viram os erros, as falhas do cristianismo e criaram para si uma religião. E o livro sagrado deles contém versos retirados da Torá, do Taná. Enquanto o livro que nós temos é inspirado pelo Ruach do Eterno, o deles, eles pegaram textos e colocaram dentro do rolo na qual eles fizeram, do Corão na qual eles fizeram. Compilaram algumas coisas que os interessavam e retiraram outras. E ali foram feitos, né, acréscimos para que desse base para o objetivo na qual Maomé tinha, lembrando que ele não sabia ler. Então, a falha do cristianismo, a bizarrice que o cristianismo foi naquela época, eles pegaram o que eles quiseram e criaram o islamismo. E nessa criação do islamismo, não aponta para Jerusalém. O cristianismo, como nós sabemos, católico, apostólico, romano, como o próprio nome já fala, já tem a sua sede, né, aonde tem uma poltrona, né, de ouro na qual o líder deles, Mor, assenta, juntamente também com a coroa dourada e um cetro. Então, eles já têm o local aonde eles escolheram como sagrado. Já escolheram uma cidade. O Vaticano é um país dentro de outro país, com um exército. E as pessoas, a polícia da inteligência do Vaticano, estão nos 4 cantos da Terra, pegando todo tipo de informação, colhendo todo tipo de informação. Todo bom católico que você conversa, se você conversar com ele, qual é o local onde ele deseja conhecer e tal, e tal, e tal, Roma, 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 Vaticano. Achei que era a Aparecida do Norte. É forte isso aí. A Aparecida do Norte, vamos falar do Brasil? A Aparecida do Norte. Se você perguntar para um protestante, no passado, né, de uma ala pentecostal, eu quero ir para Camboriú, meu sonho é Camboriú. Agora, para todos que estão nessa casa, não precisa a gente perguntar. O nosso rosto já aponta para Jerusalém. Nós sabemos que lá não há nenhum desses tipos de riquezas como foi citada pelo David Hunt. Mas a riqueza de lá é que o Eterno a escolheu. E no futuro, a Jerusalém celestial vai fundir com essa. Então, a nossa direção é essa. O nosso foco é esse. Se você perguntar para outro grupo de protestante, o foco deles, né, como já foi dito na introdução, na última live, não é ir para Jerusalém. Eles querem ir ou já estavam indo. Os pais do movimento protestante já estavam indo para a Suíça, para Genebra. É lá que é o foco seria o foco deles. Eu quero ir aonde está a estátua de Zwingli. Eu quero ir aonde Calvino tem as suas institutas e lá ele tem uma estátua dele. Agora, aquele protestante, aquele católico, que por misericórdia e graça está sendo restaurado,
ele te fala Jerusalém. O árabe convertido, Jerusalém. O cristão convertido de verdade e restaurado, Jerusalém. O católico, Jerusalém. E as outras religiões que também se apegam, né, aos textos da Bíblia Sagrada e têm, né, como inspirar. Se forem restaurados de verdade, Jerusalém. Isso difere a comunidade messiânica da reconciliação das demais igrejas que tem na região de Mariana e Ouro Preto. Mas nós não estamos sozinhos nessa visão da restauração. Então, assim como David Hahn é um apologista de verdade, eu quero que cada um, não importa se o irmão tem o ensino médio, fundamental ou ensino superior, eu quero que todos imitem. Sim, imite o David Hahn, imitem aquilo que o nosso irmão Rafa disse e o presbítero Brendel disse. Eu quero os irmãos com resposta na ponta da língua, totalmente conscientes e firmes. Eu não quero ninguém falando assim, eu acho que... Não, não. Eu quero os irmãos convictos, sabendo expressar a fé verdadeira. Olha, é um árabe que está tentando me converter. Olha, camarada, abre aí o Corão e me mostra Jerusalém. Hein? Aqui sugere. Não, aí não sugere, não. Por que que não? Por causa disso, disso e disso. Qual é a sua formação? Eu sou pedreiro e eu só tenho quarta série de grupo. Mas eu participo do discipulado, eu leio os livros indicados pelos meus líderes, eu participo dos discursos que existem nas lives, eu aprendo e ensino, então eu tenho só a quarta série, mas eu aprendi. Ponto. Esse é o objetivo da liderança dessa casa. Não importa a sua formação até ontem. Não importa. Não importa. Eu sou doutor. Eu sou um pedreiro. Eu sou um pintor. Eu sou um vaqueiro. Ótimo. Eu sou um vaqueiro, mas eu sei expressar a razão da minha fé. E ser firme e constante no ensinamento. Por isso, de estarmos pegando os nomes de quem está participando dos discipulados, de quem está participando, né, dessa leitura deste livro. Por quê? Porque ele será, para aquele que virá depois, o novo convertido, por exemplo, ele será o norte para ele, para entender no que cremos e para onde nós estamos caminhando, qual é o credo desta casa. A chamada da meia-noite, todo ano faz um congresso, todo ano. E antes de começar o congresso, de forma bem limpa, eles falam para a plateia: o nosso objetivo aqui é falar sobre Jerusalém. O nosso objetivo aqui é falar que nós amamos o povo judeu. E nós cremos nas palavras e na esperança na qual eles também creem. Se porventura há alguém aqui que é contra Israel, que é antissemita, por favor, levante-se e saia agora da plateia. Quanto a nós dessa casa, é da mesma forma, devemos pegar as pessoas e discipulá-las e de cara já ensinar para elas: olha, você veio de uma outra igreja, você é um novo convertido, ou é um pastor, ou é um bispo, sei lá o que seja o título, nós cremos nisto, e para andarmos juntos é necessário ter essa fé também. Eu discordo, meu irmão, shalom, eu vou para a direita e o senhor continua no seu trajeto. Então esse é o objetivo. Mas que todos tenham a resposta, que todos saibam argumentar. Amém, meus irmãos? Vou fechar o microfone para que outros interajam aí sobre o primeiro capítulo. Pastor Vai, só mais um comentário aí. É tão interessante essa questão aí de tirar o foco do mundo de Jerusalém,
Hoje, essa situação é tão patética, assim, no contexto cristão, que se você fizer orações voltadas para Jerusalém e falar que você faz isso, você chega a ser alvo de ridicularização, né? Judaizante. Soa ridículo, né? Esse cara, esse cara tá orando aí, apontando para Jerusalém. Ai, meu Deus, patético. Desse jeito, cara. Sabendo que Jerusalém, ela tem, como foi dita pelo nosso pastor Gerson Barros, acavanado no nosso coração quando adentramos em Jerusalém, de forma literal ou não, adentrando na cidade, ou quando o assunto é Jerusalém, acavanar a intenção do coração de cada ser humano. Foi falado aqui que, de acordo com a população local de Jerusalém, do território de Israel, de acordo com a população que lá está, é a população do mundo, na proporção do mundo. Então, o meu coração, quando eu ouço essa palavra, quando eu ouço sobre o povo judeu, ele é pesado. E a intenção que eu tenho, se eu começar a rir de alguém que se vira para recitar o Shema, pode ter certeza, sou um antissemita. Pode ter certeza, sou um contra Jerusalém. Pode ter certeza que eu vou pegar em armas para atacar Jerusalém. Agora, se você conversa com a pessoa e aí ela diz: eu amo Israel, eu amo o povo judeu, eu apoio financeiramente o povo judeu. Eu não fico só orando, eu apoio financeiramente. Eu celebro as festas como se eles estivessem dentro da minha congregação, porque esse tem que ser o alvo, esse tem que ser o foco. Eu me assento à minha mesa como se Avraham Avinu estivesse sentado lá. Eu me assento à mesa com a minha família como se Leia estivesse lá. Bom, é disso que se trata. Esta é a visão e a pegada desta casa. Agora, se eu sinto arrepio ruim, quando o assunto é judeu, olha, isso aí não dá para mim. Meu amigo, essa comunidade não é a sua casa. Agora, eu amo o povo. Eu apoio o povo. Eu oro pela paz, né, dentro dos muros, porque eu sei que tendo paz lá, o mundo inteiro tem paz. Agora, quando há guerra lá, o mundo todo também fica em chamas. E é para lá que Yeshua vai voltar e vai reinar todas as nações. E nós com ele, de lá para cá. Então, a intenção do coração, ela é revelada quando o assunto é Jerusalém. Se você é um daqueles que fala, não, Tel Aviv quem é a capital, meu amigo, já pode tirar aí, desligar sair do Zoom agora, neste momento, vá na Shalom, porque quanto a nós, o ensino dessa casa, a direção na qual nós estamos indo, é para Jerusalém, a cidade do grande rei.